Obrigado, professor, pela apresentação. Agora eu gostaria de convidar todos a ocuparem cada um uma poltrona para a gente iniciar o debate das perguntas. Convido, então, o professor Sandro para estar ocupando um lugar, a professora Tânia e o professor Valdir. E também a professora Ana Paula para compor a mesa. Ela é engenheira civil pela Unicamp, possui mestrado e doutorado em engenharia ambiental pela Universidade de Tóquio e atualmente ela é professora do Departamento de Saneamento da FEC, responsável pela área de tratamento e gerenciamento de resíduos sólidos, atuando nas áreas de análise de comportamento proambiental e fatores sociais, avaliação do ciclo de vida e também dos impactos econômicos e sociais do gerenciamento de resíduos sólidos. Aí, agora, quem tiver as perguntas, só levantar a mão que eu vou até... Quem vai começar? Primeiramente, boa tarde. Parabéns pela semana, foi muito proveitosa. E eu tenho uma pergunta para o professor Valdir. Eu anotei ela porque é muito grande. Como o senhor disse na sua palestra, a biomassa plantada ela pode ser a partir de eucalipto, bambu, pinos, mandioca, cana. Porém, essas culturas elas necessitam de grandes hectares para ser cultivada. Em relação à área necessária descampada para o cultivo, o solo que ela utiliza, a logística necessária para o transporte e a quantidade de água que esses cultivos demandam, comparado com a atual crise hídrica, a geração de energia de biomassa plantada, ela ainda compensa? E ela realmente é sustentável, levando em conta todos esses itens? Pergunta longa, né? Você perguntou uma tese inteira, moça. Essa que é verdade. É complicado? Realmente é. É a desvantagem da biomassa, que ela é dispersa, precisa de muita área, mas você tem que comparar com as outras fontes de energia. Qual é menos ruim? Né? O homem precisa, para viver, ele quer viver bem, precisa de energia. Né? A vantagem da biomassa é o fato dela ser renovável. O impacto ambiental, é claro que depende do processo. Aí, se você for pensar, por exemplo, no impacto ambiental como o efeito estufa, que é uma coisa controversa, mas cada vez mais tem se acreditado realmente que ele existe e pode ser impactante, a biomassa tem um resultado de efeito estufa quase zero. Né? O impacto do efeito estufa que ela tem vem no próprio processo de se produzir. Então, por exemplo, porque ainda um combustível principal para a produção de biomassa é o óleo diesel. Aí precisa ter um salto tecnológico que faça que também que as máquinas agrícolas possam funcionar a combustíveis renováveis. Né? A questão de compensa ou não, tem duas perguntas. Compensa ambientalmente? Isso só mesmo fazendo um processo de estudo que a gente chama de análise ambiental do ciclo de vida. Na maioria das vezes, pode compensar. Por exemplo, e outras vezes não. Vamos comparar o etanol de milho com o etanol brasileiro. Né? Muitos autores já mostraram que o etanol de milho pode ter um impacto ambiental e um consumo de energia fóssil até maior do que a energia que ele produz. Mas é o contrário do etanol brasileiro. Né? A fração de combustível fóssil do etanol brasileiro é mais ou menos 8 ou 9%. Então, do ponto de vista ambiental, de uma maneira geral,
é bem possível que a biomassa sempre vai compensar, vai ser sempre ambientalmente mais aceitável. Claro, precisa de área? Precisa. Sim, azar do Japão e sorte do Brasil, que a gente tem bastante área. Precisa de água? Também precisa, mas a gente ainda tem bastante água, né? Dá para usar. Né? Então, economicamente, aí a gente tem algumas dificuldades. Ela depende fundamentalmente do preço do petróleo. Hoje o petróleo está em baixa. Se for fazer análise econômica de energia por biomassa, em muitos casos, ela pode ser negativa, em comparação com o preço do petróleo. Né? Mas isso não vai se sustentar sempre. É bem possível que o custo do petróleo tende a aumentar. Aliás, o custo das energias que não são renováveis tende a aumentar porque elas ficam cada vez mais difíceis de serem obtidas. Né? Então é isso. Não é assim, é difícil de ter uma resposta completa e generalizada, mas de uma maneira geral, a biomassa ambientalmente sempre vai compensar mais do que um combustível fóssil. Ponto. De uma maneira geral. Do ponto de vista econômico, depende de se desenvolver tecnologias, né, para que essas se tornem mais acessíveis, mais baratas e também menos impactantes ambientalmente. Respondi ou não? Respondeu. É que assim, ao meu ver, hoje é necessário descampar uma área bem grande para a agricultura, principalmente para a ração animal, né? Ela é mais do que para a alimentação humana. E, ao meu ver, a energia da biomassa plantada, ela só vai aumentar essa área necessária para a plantação, além da agricultura para a ração animal, a agricultura para a alimentação humana, mais para a geração de energia, no caso, a plantada. Então, para mim, ela tem assim um valor assim, impactante ambientalmente muito grande, na verdade. Porque, além dela precisar de grandes áreas, que nem aqui o pinus, o eucalipto, a cana, ela precisa de muita água. E eu não consigo enxergar, assim, querendo ou não, junto com essa energia, você também está exportando água. Porque você está usando a água. Eu não sei se ela realmente compensa pelo tanto de água que você vai utilizar, pelo tanto de área que você vai precisar, pelo tanto a mais que você vai desmatar, pela uma energia que vai ser gerada a partir de uma coisa plantada. Eu não sei se hoje, pelo menos no Brasil, ela realmente é sustentável e se realmente compensa, levando em consideração que o Brasil todo está passando por uma crise hídrica. E falar que o Brasil ele é rico em abundância em água, ele é, só que em regiões descentralizadas, né? Assim, não se faz omelete sem quebrar ovos, né? O homem precisa comer e o homem quer viver bem, então precisa de energia. Tem que conciliar essas duas coisas. Existe aí um impasse, uma contradição entre alimento e energia, é óbvio. Muitas culturas podem sair as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que essa questão da água é mais um problema de gestão do que de disponibilidade, né? Tá certo, os últimos anos, choveu pouco esse ano, mas teve época que choveu pacas, né? Choveu bastante. Eu acho que é um problema de gerenciar e de planejar tudo isso para você ter um planeta que é sustentável, né? A questão de comer sempre vai vir da terra, não tem escolha. O mundo cresce, a população cresce, você precisa plantar mais. Pode plantar mais eficientemente, né? Se você quiser viver bem, com prazer, que precisa de energia, essa energia vai ter que sair de algum lugar. E tem que haver, assim, uma conciliação a respeito disso. Hoje, o Brasil acredita muito na energia do petróleo, né? Todo investimento na área de energia, grande parte de investimento direto na área de energia é na extração de petróleo. Tudo bem, mas isso pode ter um
impacto ruim no futuro, e a gente não, e vai ser dividido com todo mundo, né? E a gente não sabe exatamente como vai ser. Eu não estou achando que a biomassa é a solução de tudo, de maneira alguma, mas é uma das soluções. Só para completar um pouco, toda vez que você fala de impacto ambiental, você sempre tem que colocar na balança o que você está comparando. Não adianta você achar que o impacto da biomassa é muito grande por conta da plantação, por conta da água. O processo de extração do petróleo é um processo extremamente oneroso. Qual é a opção que você tem na mesa hoje? Hidrelétrica tem um impacto ambiental também absurdo. A gente não tem noção ainda dos impactos ambientais que Belo Monte vai trazer. Quais são as opções reais que nós temos hoje de energia? Quais são os impactos que elas produzem? Não adianta conceber ideias. Tem que colocar no papel, tem que colocar em números e ver qual é a melhor opção. Porque quando é exatamente o que o professor falou aqui. Alimento, a controvérsia da biomassa com alimento sempre vai existir. A controvérsia da biomassa em relação à área sempre vai existir. Mas a hidrelétrica também é área, né? Tudo tem o seu impacto. Então, pré-conceber ideias é um grande problema aqui no Brasil. Porque você idealiza uma tecnologia como se ela fosse ruim ou boa, coloca o rótulo e ela vai para o resto da vida sempre com isso. É por isso que é tão importante você analisar, especialmente através de análise de ciclo de vida, e eu defendo isso muito, porque é ela que rebate todas essas ideias que muitas vezes são erradas. Na maioria das vezes são erradas, né? Não está funcionando. Agora tá. Boa tarde, meu nome é Jorge. A minha pergunta é ao professor Mancini. Na sua apresentação, o senhor falou boa ou má, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí. Na sua concepção, quais seriam os pontos negativos dessa política e os positivos? Uma hora o senhor até falou que ela meio que copia os países desenvolvidos, talvez importar algumas ideias de lá para cá seja ruim. E uma segunda pergunta seria se algum dia a gente realmente vai chegar a ter um aterro só de rejeitos. Essa é uma discussão que tem bastante aqui na Unicamp. Aterro é só para rejeito, mas... Então a gente tem essa dúvida de sim ou não. Obrigado. Eu falei boa, mas porque sempre tem gente que é a favor e contra qualquer coisa. Então, com lei não tem essa de ser a favor e contra, né? Tem que cumprir. Se você não quiser cumprir, você corre o risco das penalidades. Então, com lei não tem isso, né? Ela tem aspectos, a gente estava conversando antes, aspectos que podiam ser melhorados. Na minha visão, ela tem poucas metas. Tá? Uma das poucas metas que ela tinha era de acabar com os lixões em 2014 e foi ampliado isso. Ela não tem muitas metas, né? Mas ela coloca... eu achei bacana que ela sintetizou tudo ali, colocou as definições, não é que ela copiou coisas do exterior, isso é tendência mundial mesmo, nós fazemos parte desse planeta aqui, então vamos seguir com ele, essa hierarquia. E ela colocou tudo isso aí e fez uma legislação bastante moderna. Se o país quiser ser um país moderno nessa área também, tem que seguir ela, né? Como se fosse uma opção, seguir ou não seguir a lei. Nós temos que seguir a lei, está aí, né? Agora, como fazer isso? Com certeza a gente precisa melhorar a nossa gestão, né? A gestão municipal, estadual, federal, e do poder legislativo também, e o judiciário, para tudo isso acontecer de uma forma legal, tá? A parte de logística reversa, ela avançou, já tinha algumas legislações esparsas, como pneus, óleos lubrificantes, lâmpada. Não, lâmpada não tinha, né? Foi lâmpada e resíduo eletrônico que ela colocou, né? De novidade. Tá? Avançou nesse sentido.
Podia ter colocado mais uma lá, embalagens. Imagina a confusão que ia causar, né? Mas tudo bem, uma coisa de cada vez, né? E eu sei que o governo, o Ministério do Meio Ambiente, está tentando puxar alguma coisa com relação a embalagens, né? Mas é isso aí. Ela tem seus defeitos, tem suas qualidades, nós temos que seguir. É lei. Se quiser mudar, tem que derrubar a lei com 2/3, aquelas coisas assim, 2/3 dos votos e tal, passar no Senado, na Câmara e tal, isso é complicado. Com relação a aterro de rejeitos, se um dia vai ser só aterro de rejeitos, o que eu penso é o seguinte: a gente pode ser um país bem diferente de uma Alemanha, por exemplo, de uma Suíça, mas nós temos o mesmo direito que os suíços, que os alemães, né? E eles já estão acabando com os aterros, o aterro está ficando aterro de rejeito, eles já estão no terço, que a gente chama, 1/3 de compostagem, 1/3 de reciclagem, 1/3 de queima com recuperação, que é uma coisa razoável de se pensar, né? E sobrando para aterro nada ou quase nada, né? Então, nós temos o mesmo direito que eles, né? Você pode falar, não, a gente tem que comparar com um país pobre. Não, eu não acho que a gente tem que comparar com um país pobre, tem que comparar com um país desenvolvido. Se a gente não quer ser desenvolvido, então temos que pensar grande ali. Temos que batalhar por isso, não é fácil. Se a gente tivesse uma universidade da Suíça, ia ser mais fácil a gente ficar discutindo aqui e tal. Agora, nós estamos no Brasil, então temos que ralar mais aí. É um desafio a mais para a gente, que já é professor aqui, para vocês que estão começando a carreira de pesquisadores aí, descobrir uma carência incrível que a gente tem nessa área, é dado, né? Caracterizações gravimétricas, como vocês fizeram, como a gente fez, são raríssimas aqui no Brasil, com método científico, com tal, que você pode confiar, que você tirou uma fotografia razoável daquele momento. E é daquele momento. Daqui 10, 15 anos, pô, faz outra para ver como mexeu, né? Então, falta isso. Então, temos que fazer. Apesar da caminhada ser dura, temos que fazer. Eu acho que nós vamos chegar nisso, não sei quando, né? Não sei qual é a... Mas nós temos. Se os caras chegaram, a gente chega também. Eu tenho uma pergunta, pode ser para o professor Sandro ou Ana Paula, que as meninas falaram de compostagem hoje. Tendo em vista que metade do nosso resíduo urbano é matéria orgânica e que a compostagem não é um procedimento nada complicado, nem tão oneroso, não sei, talvez pelo transporte e tal, por que é que não funciona no Brasil? Se é mudança de comportamento, se é falta de incentivo, se é econômico... Não, acho que tem várias respostas para isso. Algumas delas eu posso listar aqui, depois se a Ana Paula, o Biso também quiser falar, né, sobre isso aí. Uma delas é que o resíduo é produzido numa cidade e o produto disso aí não é necessariamente o grande mercado para isso aí não é numa cidade. Então, você pensa numa região metropolitana, por exemplo, como de Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, cadê a agricultura nesse lugar, né? Que é o grande mercado consumidor disso aí. Realmente, a compostagem não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa rentável assim, né? Para o agricultor, o composto orgânico não é aquele negócio que ele morre de amores, não vai dar produtividade para a próxima safra, né? Ele precisa de produtividade para a próxima fase, ele precisa pegar a NPK e colocar na terra para ele ter. E o composto orgânico não vai dar tanto NPK para ele assim. Então, você tem que convencer o cara a fazer uma coisa a médio prazo e tal, quando ele está preocupado em pagar as contas dele. Então, é uma mudança de comportamento muito grande de quem está gerando resíduo, do gestor da cidade e do agricultor também. Fazer tudo isso confluir junto aí é bem complicado. A compostagem tem tudo para dar certo. Em outros países deu, eu lembro que eu conversei com o holandês, e eles falando que na cidade específica deles se fazia compostagem direto. Eu falei, mas como é que é o sistema de coleta na sua cidade? Eu não lembro o nome da cidade, não sei se é Eindhoven, alguma coisa assim. Ele falou, olha, nós só podemos jogar resíduo orgânico putrescível numa determinada sacola. A sacola é extremamente cara, e a gente tem que comprar, né?
Se eu quiser colocar uma garrafa de PET naquela sacola, eu posso pôr. Os caras não vão chiar, mas vai ocupar a sacola inteira, aquela sacola é muito cara, ninguém faz isso, só coloca resíduo de comida mesmo. Isso daí vem uma empresa, recolhe e vai fazer compostagem, porque ela vende para a região ali. O dia que a gente chegar nisso aí, né, que o gerador de lixo se sinta responsável por o resíduo, né? Não estou falando em taxa de lixo, a gente já paga muita taxa aí, não sei se é o caso de outra taxa para isso, mas a gente não se sente responsável pelo resíduo, né? A gente pega, faz comida, sobra, faz um churrasco, aí sobra um monte de coisa, ninguém convida o prefeito para o churrasco, é o prefeito que tem que se virar com o resíduo, não é? Tá? Durante a campanha ele falou, deixa que eu me viro. Então ele que tem que se virar, né? Então são coisas ali que a gente não se sente responsável pelo resíduo, né? E a gente empurra isso para alguém, tá? A gente paga imposto para isso, é razoável, tá? Mas compostagem tem tudo para dar certo, tal, mas aqui no Brasil não saiu do zero, esse é o problema. Talvez a hora que sair do zero melhore, não sei. Eu acho que o Sandro já falou muito, não sei o quanto que eu posso acrescentar, mas só o fato de que a população usa a palavra lixo já dá uma ideia do tamanho do problema, né? Porque quando a gente fala a palavra lixo, a gente quer aquele objeto ou aquele resíduo o quanto longe possível da gente. E essa conotação ela se torna cada vez mais forte em relação à matéria orgânica, porque a matéria orgânica, além dela ser visualmente desagradável, ela emite odor, né? Ela ocupa muito espaço e faz com que esse sentimento de, vamos dizer assim, desagradável, seja cada vez mais intenso na população. Segregar, então, se torna um problema, né? Na Alemanha também existe uma sacola específica para o resíduo orgânico, dependendo da cidade nem tem a sacola, né, direto no container, e o container é pré-lavado no próprio caminhão, etc. Quer dizer, tudo para facilitar essa segregação. Agora, o que eu acho ainda mais gritante no caso de resíduo orgânico é ouvir de muitas pessoas de que esse é um problema de país em desenvolvimento. Né, o fato de você ter muita matéria orgânica na composição do seu resíduo. Eu não acho que é um problema, né? Lá fora não é visto como um problema, na verdade é até uma qualidade, porque é mais simples, né? Você tem uma porção grande do seu resíduo que é de fácil tratamento, ao contrário do que o Sandro mostrou na apresentação dele dos inorgânicos. Então, eu não vejo necessidade disso. Até para a própria, quando você vai na área de saúde, para a própria dieta da população, é muito melhor, né? Você não está industrializando a alimentação numa proporção tão grande como é feito no caso do Japão e de outros países. Agora, segregar efetivamente esse resíduo para não causar problema lá na frente, na hora de você ter um composto de qualidade, eu acho que essa é a maior barreira. A gente não consegue nem segregar inorgânico direito e quem dirá orgânico. Boa tarde. Eu gostaria de comentar algumas coisas. Eu sou 100% a favor da compostagem e a digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos, porque são processos que realmente funcionam e são eficientes. Então, mandar esse composto orgânico para o aterro, eu acho realmente uma pena, porque nós vamos estar aí desperdiçando energia e produtos de valor agregado. Então, eu vejo na matéria orgânica um subproduto, uma matéria-prima. Por quê? Porque através da digestão anaeróbia, eu posso obter metano, que pode ser convertido em energia térmica ou calorífica. E um subproduto que também pode ser utilizado como abono, adubo de solo. E a compostagem, ela também é muito fácil de ser realizada. E eu já ouvi dizer que tem pessoas em Mojimirim
que estão produzindo bioplástico do composto. Então, realmente, pode-se obter bastante valor. E você reduz a área do aterro, porque o aterro realmente é uma forma de tratamento que causa bastante impacto ao longo de muitos anos. Então, eu vejo na compostagem bastante possibilidades. E essa lei de resíduos, ela só vem a favorecer, né? Porque você não pode mais mandar para o aterro esse composto. Então, vamos pensar numa indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, nós temos diversos casos de 1 tonelada de sorvete da Kibon que não deu certo, tem que ser descartada. Mandar isso para o aterro é realmente uma perda. Eu considero uma perda. Nesse lugar de Mojimirim, eu vi sendo descarregados para compostagem caminhões e caminhões de casca de laranja procedente da indústria de alimentos. Não só pensando na compostagem para o nosso problema de resíduos das cidades, mas também virá ser uma grande tecnologia para a indústria. A Isafert. Acho que é isso mesmo. Que está fazendo plástico para a BASF. É isso mesmo. A BASF faz um polímero que vende para a empresa que faz a sacolinha, se não me engano. Uma coisa assim. Exatamente. Eles fizeram um programa por 3 meses, até com a comunidade. Ele conseguiu obter diversos tipos de composto. Então, tem o composto que pode ser utilizado no solo, e tem um composto que ele demora um pouco mais para ficar pronto, mas ele obtém um aspecto de pó de café, é realmente impressionante. E eu também vou comentar um pouco da experiência dos anos que eu morei na Espanha. O que aconteceu? Lá, eles também chegaram a essa conclusão de que não poderiam mandar o resíduo orgânico para o aterro, então eles começaram a segregar a fração orgânica das cidades e fazer o composto para poder vender. Então, nos primeiros anos, isso foi uma maravilha, as pessoas até se dedicaram a ganhar dinheiro com a venda do composto. Só que, claro, chega uma hora que nós somos muitos, produzimos muitos, então já chegou uma hora que tinha muito composto. Então já as pessoas não queriam, então estavam até pagando para levar o composto. Não que esse composto, como o professor comentou, vai salvar a vida de muitas plantações, mas em alguns casos ajuda naquelas regiões que realmente estão precisando recuperar o solo, que houve um desmatamento irregular. Então, para essas áreas também é bem-vindo esse tipo de composto. A gente tem 2 perguntas do pessoal que está assistindo online. Uma delas é para o professor Valdir. Ele é o Massal, de Jundiaí, e ele tem uma fala assim: creio que devemos desenvolver um processo universal de tratamento de todos os resíduos. Alô? Tá. Isso aí não é uma tese, são uma 100. É difícil desenvolver um processo universal de tratamento de resíduos, principalmente por causa da heterogeneidade dos resíduos em forma e em composição. Até existe, por exemplo, daquelas que eu descrevi lá, pirólise, plasma térmico, pode ser considerado, de certa maneira, um processo universal de tratamento de resíduos, por exemplo, o plasma térmico. Mas
o custo de investimento e o custo de operação desse troço é absurdo, né? Então, ele se torna economicamente insustentável, né? Realmente, eu não creio que a gente consiga desenvolver um processo universal de tratamento. Tanto é que a tônica sempre é a separação dos resíduos. Para cada tipo de resíduo, você ter um tratamento que seja adequado, seja ambientalmente sustentável e seja economicamente viável. Então, só comentando um negocinho com relação a isso, né? Isso vai completamente ao contrário daquela história que eu estava falando, de você tentar responsabilizar o produtor de resíduo pelo resíduo dele, né? Não, tem um processo mágico, eu ponho tudo quanto é resíduo aqui, você não precisa separar, você não precisa fazer nada, que vai aqui, vai sair, ainda vai ganhar dinheiro com isso, né? É muito conto de fadas isso aí para dar certo, né? A gente precisa, isso é querer mimar, né, o gerador de resíduos, falar, pode consumir à vontade, quanto mais melhor, que a gente se vira ainda... É que nem quando uma prefeitura, eu lembro quando eu cheguei a falar, numa audiência pública lá em Sorocaba, eu falei, é lixo, não dá para ganhar dinheiro com isso, tá? Não adianta, se vier algum vendedor aqui vendendo uma tecnologia mágica, aí não vai ganhar dinheiro. Pode diminuir o quanto que se vai gastar com isso, mas não vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então o vereador olhou e falou assim, mas essa história que o nosso lixo é rico? Eu falei, esquece, se fosse rico alguém estava roubando, né? O dia que começar a roubar lixo, beleza, daí nós perdemos emprego. Mas, né, por enquanto, estamos longe disso. O engraçado de resíduo sólido é que o gerador, né, o indivíduo, quer ver o quanto mais longe possível, e a prefeitura quer tratar o mais rápido possível, da melhor forma possível, uma coisa extremamente, como você falou, heterogênea, de uma forma homogênica, né? Ou é no aterro, ou é no incinerador, mas sempre assim, de uma vez só, né? Fecha a porta, deixa aquilo ali acontecer e acabou o problema. Resíduo é inerente do ser humano, nunca vai acabar. Não é dinheiro, não é lucro, e tem que ser tratado, né? E ninguém quer essa equação, né? A gente tem mais uma pergunta para todos da mesa, feito pela Cíntia. Muito foi discutido e apresentado sobre a questão de diversos resíduos, sobre manejo, destino, processos mais limpos. Ela gostaria de saber a opinião de todos a respeito da importância e o significado do termo sustentabilidade e o quanto ela seria sinônimo de processo verde.